Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, mãe do Nico e da Anne e apresentadora desse videocast que tem uma proposta de ter conversas sobre a maternidade contemporânea de uma forma afetiva e acolhedora. E a educação antirracista é fundamental para a gente criar crianças livres de preconceito. Uma tarefa que se inicia pelo autoconhecimento e autoquestionamento dos próprios adultos. Então, para essa conversa que é extremamente importante sobre como criar crianças antirracistas, eu convidei duas pessoas. A psicóloga e ativista Mariana Luz e a Camila Inácio, que é especialista em diversidade e inclusão e mãe de duas meninas, a Catarina e a Júlia. Meninas, obrigada Camila, um prazer te receber aqui. Muito feliz em estar aqui. E obrigada a Mari por estar aqui e fazer essa ponte com a Camila também, né? Obrigada, Ana, pelo convite, é um prazer também. Mari, vou começar com você. E eu queria fazer uma pergunta para você contar um pouquinho também da sua trajetória como ativista. Então, tem uma frase que fala que a mulher preta ocupando espaços já é uma forma de um ato político, já é um ato político por si só. Quando que a sua voz virou política? Quando que você decidiu que esse era o caminho que você também, além de clínica, né, na psicóloga e clinicando, você gostaria de seguir esse caminho também como uma ativista? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, e boa tarde, né, a todas que nos escutam e nos veem. Eu entendi isso muito cedo. A minha mãe, ela é uma ativista desde muito cedo. A minha mãe ensinou pra gente, a gente era bem pequenininha, eu e minha irmã. Ela ensinou pra gente a importância de se posicionar. Então, o ativismo, ele vem através do posicionamento, que significa você se posicionar sobre temas, sobre assuntos que são importantes pra você. Eu carrego essa pauta no meu corpo. Eu sou uma mulher e eu sou uma mulher negra. E isso, pra mim, sempre foi ensinado que era motivo de muito orgulho. Então, acho que eu me considero ativista desde criança. Eu sempre me posicionei, mesmo que isso trouxesse certos desconfortos, eu levava para minha mãe e a minha mãe fazia esse papel de mediadora. E ela ia me mostrando que no mundo, mais do que me mostrar que eu era uma criança negra e por isso eu poderia ter enfrentamentos, ela me mostrava que no mundo existem frustrações, existem problemas e que a gente vai lidando com eles. Então, a minha trajetória, ela começou nessa infância, né, sendo muito empoderada para ser uma mulher e uma mulher negra em todos os espaços que eu fosse, e isso fosse positivo, não fosse um peso. Então, o ativismo na minha vida, ele funciona dessa forma, assim. Entrando mais diretamente na tua pergunta, o ativismo na minha vida, ele funciona dessa maneira. Ele não é um peso e ele não é uma obrigação. Tanto que eu encontro lugares onde eu vou me posicionar, onde eu vou me apresentar como ativista. Alguns outros lugares eu vou ser a Mariana, psicóloga clínica, eu vou ser só a Mari. Então, eu acho que essa fluidez tem muito a ver com a minha criação. Eu sou muito grata à minha mãe por isso, ela sabe. Eu sou muito grata. E quando eu entendi isso, que foi na adolescência, principalmente na faculdade de psico, que aí na faculdade de psicologia o mundo se abriu. Eu falei, tá, por isso que essas coisas acontecem. Minha mãe passou a vida inteira falando, mas na adolescência, eu e minha irmã, a gente deu uma rebelada. Tipo, ai mãe, acho que você tá muito chata com isso. Adolescentes, não é mesmo? Então, acho que você tá muito chata com isso. E eu era uma adolescente que circulava na classe média. Então, a gente resistia um pouco a isso. E a minha mãe respeitou. Minha mãe é uma pessoa que respeita muito o espaço. Ela respeitou o nosso espaço e o nosso tempo. E aí hoje a gente colhe os frutos. Ela também colhe os frutos de ter duas filhas ativistas, cada uma dentro do seu fazer. Minha irmã está na área de tecnologia, de empreendedorismo. Eu também sou uma empreendedora, né? Sou ativista, sou psicóloga. Estou fundando um instituto em homenagem à minha mãe para trabalhar com meninas e mulheres negras e abrindo uma startup. E ainda tenho uma consultoria. Como? Vamos descobrir. Fiquem aqui. Eu só queria, antes de passar a palavra para Camila, eu queria saber, queria que você desse exemplo, até para quem está nos escutando, de como a sua mãe transformava, por exemplo, alguma situação que você viveu. O que ela ali decupava para você ou mediava uma situação?
Eu vou dar um exemplo que não é nem de uma situação crítica, mas só para dar para entender como foi minha criação. Natal. Sempre temos Papai Noel. Papai Noel é uma figura branca, ok? Que a gente apresenta ele sempre como uma figura branca. Minha mãe comprava Papai Noel e tinha o dia que a gente pintava o Papai Noel. Então, a gente pintava os Papai Noéis de negros, a gente pintava ali vários tons de pele. Então, você pintava de preto, bem preto, pintava de marrom. Eu adorava rosa, e aí vocês podem ver aqui a camiseta, eu adorava rosa, pintava de rosa. Então, não tinha assim, o Papai Noel é dessa cor. Eu lembro, nós éramos de uma família muito católica. Um outro exemplo eu perguntei pra minha mãe, de que cor é Jesus? Aí minha mãe falou, você vai perguntar pro padre. Aí fui e perguntei pro padre. Aí o padre falou, de todas as cores. E aí eu comecei a fazer o quê? Um Jesus arco-íris. Então eu ia pintando Jesus. E eu sempre colocava a minha cor. A minha mãe sempre trazia isso. Né? Se eu pintava de uma cor, ela falava, e esse marrom aqui? Ah, parece com você? Ah, parece comigo. Pinta. Então tinha essa forma muito lúdica de trazer e de mostrar pra gente que, com muita naturalidade, a nossa cor. Se eu falar pra você que eu passei situações difíceis e racistas, por exemplo, eu era uma das únicas crianças negras, a gente tá falando dos anos 90, numa escola particular de bairro. Eu era curioso que eu encontrei com uma amiga branca, que a gente se conhece desde que a gente tinha 4 anos de idade, ou seja, 36 anos. Encontrei com ela no meu aniversário, que foi recente, e aí a gente tava falando dessas lembranças, memórias, né, infantis, e ela falou pra mim, nossa, eu tenho memórias ruins. Eu falei, nossa, eu tenho memórias ótimas da escola. Porque o que acontecia na escola, e minha mãe fazia questão de perguntar. Então, se alguém falava assim, e o seu cabelo, que eu usava trança, variava cabelo, né, muito pequenininha, ainda não alisava nem nada. Se alguém falava assim, eu sempre me lembrava do que eu aprendi em casa. Que o quê? Que eu era linda, que eu era inteligente. A gente brincava de profissões variadas. O que quer ser quando crescer? E eu falava, rica, não deu certo, mas tudo bem, temos esperança. Eu tinha 4 anos de idade, processo, eu falava rica. E minha mãe falava assim, mas você não é feliz com tudo que a mamãe e o papai te dão? Sou, mas eu quero ser rica. Então, eu era uma criança que já tinha umas sacadas. Você via que eu circulava na classe média com muita naturalidade. Eu realmente não via diferença. Então, acho que a grande sacada da minha mãe foi justamente entender que era importante me fortalecer enquanto uma criança negra. Ela sabia os desafios, afinal de contas, ela estudou na PUC na década de 70. Quando criança, jogavam giz nela quando ela respondia alguma coisa certa. Na sala de aula, ela amava matemática, ela tinha uma professora de matemática muito racista que jogava giz nela quando ela respondia certo. Professores da PUC não respondiam para ela. Ela era a única negra na sala. Ela fazia matemática na PUC também, né? Então, eles deixavam ela falar só com o assistente. Então, assim, a minha mãe, ela sabia o que eu ia enfrentar. Mas o que ela fez desse mundo? Ela fez do mundo muito do que eu acredito, daquilo que é possível, que a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter dores, mas se a gente estiver fortalecida, a gente enfrenta isso e a gente é feliz. Então, acho que, respondendo sua pergunta com toda essa volta, mas a minha mãe, ela trouxe uma infância boa, uma infância tranquila, né? Ela não disse, olha, se esforce, porque você nem sabe o que vai te acontecer. Sim. Não, ela disse, você é suficiente, você é maravilhosa, você é linda, vai lá e enfrenta o mundo. E deu certo. Deu. Sabe que é um tema que sai muito sobre a autoconfiança da criança, né? E esse trabalho que a sua mãe fez, principalmente com o lúdico, é realmente impressionante. Eu quero conhecê-la. Camila, você é mãe de 2 meninas, uma de 11 e outra de 17. Eu até brinquei, né? Que 18 é uma 18 já. E aí eu queria saber, porque você também trabalha muito e é uma especialista em diversidade, em gênero. Tem um podcast, é uma colega podcaster, fundadora do Mundo Mentes Plurais. Que a maternidade te transformou para também mergulhar no tema da diversidade e como uma ativista também? Qual foi essa transformação para você? A maternidade me transformou em tudo. Antes de eu ter a Júlia, eu não tinha muitos questionamentos a respeito. Eu acho que era ligado no automático, sabe? Eu não parava para pensar. Eu sentia muitas coisas, eu sentia muitas diferenças. Eu via
Eu costumo dizer, eu gosto de dizer que eu sou uma eterna inconformada. Então eu via muitas coisas que eu achava não conformidades, vamos colocar dessa forma, só que eu não tinha, nem me questionava de por onde começar a fazer a mudança. Por uma série de coisas, Naná. Primeiro porque eu fui mãe solo da Júlia durante um bom tempo, então não dá nem tempo, né? Eu não tinha nem tempo. Pra ir no banheiro, gente... É aquilo, eu não tinha nem tempo. E quando ela começou a crescer, acho que essa foi uma primeira quebra. Eu ser mãe solo. Já começou a ter algumas diferenças, assim. Eu me encontrei em um lugar diferente dentro da sociedade. Depois passaram-se alguns anos, me casei, tive Catarina. As meninas são diferentes uma da outra. A Júlia tem a pele bem clara, igual a minha. A Júlia é uma menina branca, o pai dela é andino. Então ela não é branca eurocentrada, mas ela não é negra. E a Catarina, sim, Catarina é uma menina preta. Então as duas são diferentes. Quando nasceu Catarina, eu falei, bom, eu já estava em uma outra situação na questão do recorte de gênero. Eu já não era mais mãe solo, então já estava salva. Porque as pessoas julgam muito, né? Sim. E aí eu comecei a entender. Mas, enfim, cada filho de um pai. Muitas vezes eu já usei, eu tenho uma filha de cada cor. Já usei esse jargão por algumas vezes. Mas acho que a presença das meninas e entender, olhar, acompanhar a diferença das realidades das duas foi me moldando de uma certa forma. E aí acho que tudo na vida acontece simultaneamente, né? Então já estava em um outro momento de carreira, já estava em outro momento na minha vida adulta, e eu tive o privilégio, eu vou falar privilégio porque não é para qualquer um, né? Você poder migrar do CLT, 25 anos de experiência no CLT, e migrar para o empreendedorismo. Para mim, foi um privilégio eu tomar as rédeas da minha vida. E aí, nesse processo de começar a entender e falar, puxa, eu quero trabalhar com outra coisa, essa carreira não está fazendo sentido para mim, o que eu vou fazer? E aí eu voltei, não falei que eu sou uma inconformada, eu voltei lá atrás, falei, o que será que eu gostaria de fazer que vai fazer diferença para o mundo, para a sociedade? O que eu gostaria de consertar que está errado? Como se fosse muito simples, né, Mari? É só você decidir. Eu voltei alguns passos, fui estudar, fui tirar algumas certificações, porque quando a gente trabalha com diversidade e inclusão, não basta só vivência, não basta só achismo, né? A gente precisa de conhecimento acadêmico, teórico, enfim. Então, voltei, fui estudar, fui tirar minhas certificações e aí comecei a trabalhar. Então, eu gosto de pensar que, assim, as minhas meninas foram as minhas forças, assim, propulsoras para eu fazer essa grande mudança. Não foi de um dia para o outro, foi um processo longo. Mas, assim, elas me colocaram aqui onde eu tô hoje. Não fossem elas, acho que mães pensam isso, né? Não fossem os filhos, não seríamos quem somos hoje. E a partir do meu filho mais velho também, que eu pensei como eu traria esse episódio, que é um episódio que eu tenho vontade de fazer há bastante tempo. É muito importante. E que bom que eu cheguei em vocês duas para estarem aqui hoje. Aí eu vou contar um relato do que aconteceu na minha casa para a gente discutir sobre ele. Aqui a gente fala muito a partir das vivências, principalmente das minhas. E aí a gente discute juntas. Mas eu trouxe aqui o livro da Rosa Parks. É um livro de uma coleção que chama Black Power, que tem vários outros personagens, então Obama, Martin Luther King, enfim. Esse livro, especificamente da Rosa Parks, é o que começou a mexer lá em casa para eu trazer esse tema. Então, o Nico, meu filho de 3 anos, gosta muito de livros. Então, eu e o pai dele, a gente lê mais ou menos uma média de 3 a 4 livros por dia para ele. E ele não para se você não lê os 4. Então, de manhã e aí pelo menos 2 à noite. E esse, o Rosa Parks, é o livro dele agora de cabeceira, toda noite. Como ele só pode escolher 2 à noite, ele sempre deixa um de lado para pelo menos um ser esse. E o livro da Rosa Parks, ele traz a história de vida da Rosa Parks, que é uma história que passa por muitas questões, principalmente por questões de racismo, né? E por algumas questões também bastante violentas. E aí,
a partir do momento que a gente começou a contar essa história, primeiro numa linguagem um pouquinho mais lúdica, pulava algumas coisas, é um livro com bastante texto. Sim. E aí o Nico começou a perceber, então a minha cor é igual a da mamãe e do papai, que é diferente da cor da tia Aline, que é a irmã da minha mãe, que é negra, que é diferente da cor da Rai, que trabalha em casa conosco, que é diferente da cor do meu professor de música, que é preto. Ele começou a entender que existe uma diferença. E aí, num primeiro momento que estava ali, né, a gente controlando, entre aspas, essa situação, a gente achou interessante essa conscientização. Porque é isso, se a criança, a partir dos 3 meses, passa a enxergar o céu azul, as cores, ele passa a entender a diferença das cores das pessoas. E aí, em que contexto ele está inserido para saber quem são as pessoas que estão em volta dele? Ah, só tem pessoas brancas ao meu redor? Ou quem são as pessoas pretas que estão ao meu redor? Só que isso começou a extrapolar para fora de casa. Então, ele entra num espaço e ele já começa a olhar em volta. Pessoa branca ou pessoa preta. E aí, eu até trouxe isso para vocês antes do nosso episódio, de algo que estava me incomodando, de eu ficar com medo dele ser racista, por exemplo, ser visto como uma criança racista, porque ele entra no espaço e fala, você é de que cor? Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E eu imagino que algumas mães brancas tenham tido experiências similares, se elas estão inserindo de alguma forma essa histórias ou músicas ou séries ou filmes de pessoas pretas na vida dessas crianças. Então, Mari, vamos começar por você. O que você tem para analisar dessa história? E aí a gente vai para Camila também como vivência de mãe. Quero super contar uma vivência. Primeiro eu quero conhecer o Nico, porque quando a gente fala de ativismo, o Nico já está se comportando como um verdadeiro ativista, né? Porque é o que eu tinha falado antes, né? O ativismo leva a gente a questionar algumas coisas, a querer entender. E a criança, ela tem esse lugar que eu acho maravilhoso, que não é um lugar que a gente se constrange, que a gente fica sem graça, muito preocupado. A criança pergunta, oi, você é de que cor? Né? E aí a pessoa, o adulto, tem a oportunidade de usar aquele momento para dizer, eu sou negro, eu sou branco, e para trocar com a criança. E eu acho que relações raciais, que é o que eu acredito que a gente precisa de relações raciais. O que são relações, se não essa troca? Né? Então, por que a gente deveria dizer pro Nico, não, Nico, não pode falar isso. Nico, fica quieto. Não, Nico. Desculpa. Exato. Se a gente tá dizendo que tá tudo bem ser branco e tá tudo bem ser negro, amarelo, indígena, tá tudo bem, o grupo racial que a gente pertence não é um problema. O que faz a gente ser humano, justamente, é a diversidade, é sermos diferentes. Então, a primeira coisa que eu acho que é incrível que vocês estão fazendo na educação dele, que é criando, de fato, uma criança preparada para viver nesse mundo. Que é um mundo com pessoas diferentes dele. Vão ter pessoas de classes diferentes, vão ter pessoas de gêneros diferentes, de orientação diferente e de raça diferente. Então, assim, o que eu diria é, quero conhecer o Nico e continuem. Né? Porque acho que tem uma coisa muito importante que é, a gente ainda não tem a solução para problemas sociais, raciais que a gente tem. Para problemas de conflitos raciais. A gente está buscando isso. Então, nós estamos construindo essa solução através dessas relações. Se a gente naturaliza, porque é muito natural uma criança querer saber sobre você. Quem tem filho sabe disso. Uma criança de 3 anos perguntar coisas, porque ela está curiosa, porque ela está entendendo e porque o que vocês estão fazendo está produzindo efeito. Sim. O efeito é justamente ele olhar para ele e falar, tá, eu sou claro, eu sou branco. E tem o outro é preto. E tá tudo bem, não tem diferença nenhuma. Né? Ele pode ser o meu professor, ele pode ser a pessoa que trabalha aqui. Não há diferença entre nós no sentido de humanidade. Há diferença na cor da pele. Mas nós todos convivemos, somos humanos, estamos aqui nesse espaço. Então, o que a gente quer é justamente crianças que cresçam num espaço preparado para a diversidade. Vou dividir a minha visão, minha vivência. A Júlia, quando tinha 5 anos, na mesa assim de almoço da família, que ela é a mais falava, nova. A mais velha. A mais velha. A mais tá velha. Bom, tá bom. Antes de Catarina nascer. Tá bom. Júlia é a mais velha. É a branca. Tá Júlia, bom. importante. Isso. Júlia Detalhe falava, mamãe, nós, os negros, porque na mesa da família, ela era a única branca. Sim. E essa era a visão dela.
E a nossa reação sempre foi assim, nossos negros, estava tudo bem, a minha família estendida ali, né? Tudo bem, nossos negros. Óbvio que a gente achava graça e tal, porque era muito fofo o jeito que ela falava, mas Sim. tá tudo bem. Isso mostrou pra gente que ela não via a menor diferença, ela via pessoas. Quando a gente traduz isso para quando ela vai crescendo, aí ela vai tomando outras consciências de, tudo bem, então, já entendi que as pessoas são diferentes, as pessoas têm raças diferentes, não é assim que se fala, né? Mas tudo bem, tem cores diferentes. Agora, quando ela atinge uma maturidade, é que ela começa a entender o que isso significa na estrutura social que a gente está inserido. E aí a conversa muda um pouco. Porque aí ela começa a questionar. Por exemplo, ela dentro do colégio, meu marido é advogado. Um homem negro, preto retinto, advogado. Ele alto, de terno e gravata dentro do colégio e ela no colo dele. E uma amiguinha fala, mas o que aconteceu com você? Ela falou, não, nada, por quê? Porque você está no colo de segurança. Então, quando ela começou a ser questionada dessa forma, ela começou a perguntar, mas por que vocês acham que meu pai é segurança? Mas por que... Porque aí a gente começa a inserir nas conversas essa outra estrutura. Um pouquinho mais de acordo com a maturidade dela. Então, foi o tempo dela. Tá. Já a Catarina tem outras visões mais parecidas com a da Mari. A Catarina cresce e fala, bom, quem eu sou nesse rolê? A gente fala, filha, você sabe, você já viu nas redes sociais, né? Tem muitos desses memes. Você é linda, você é inteligente, você é esperta. Eu sempre falo, Catarina, você é o quê? Ela completa a frase, eu sou acima da média. Ela sempre fala, porque é a forma que a gente tem. Ela volta, frequentemente ela já me deu relatos de coisas que eu não gostaria que tivessem acontecido com ela. Mas ela sabe o que é, ela sabe por nome, sobrenome e endereço, sabe? Sim. Então, e ela sabe se colocar dessa maneira. Então, acho que a diferença é essa. Eu... fazer uma ponte com o Nico, maravilhoso Nico. Quando eu tô em algum lugar, por exemplo, quando eu tô com meu cabelo solto, quando eu tô de trança, já aconteceu muitas vezes. Eu tô na fila do mercado, tem uma mãe atrás de mim com a criancinha no colo. Mas a criancinha vai pôr a mão, assim, põe a mão até perder. Porque aquilo é curioso pra criança. Eu não vou olhar a criança, pelo menos o meu CPF, eu não vou olhar aquela criança e falar... você é racista, como a gente trata um adulto, né? Não dá. Isso é uma questão de, ela é criança, é uma curiosidade, quero pôr a mão na sua trança. Quando a gente traduz isso de novo, fazendo essa ponte, né, que a gente está falando de educação, é um processo que inclui adultos e crianças. Quando a gente traz essa lógica para um adulto, aí a conversa já muda. Mas quando a gente está falando de criança, é importante a gente trazer essa construção de que somos pessoas. Pessoas podem sim ser diferentes. Pessoas diferentes, a diferença das pessoas é bonita. Faz com que elas tenham outras vivências, outras experiências. E isso tá tudo bem. E conforme elas vão adquirindo maturidade, aí a gente vai colocando os outros pontos, os outros elementos. E outra, quem olha de fora, sintetizando aqui minha fala, quem olha de fora, julgar uma criança de 3 anos porque perguntou qual é a sua cor... o problema certamente não é da criança. Sim. A gente está individualizando uma dor coletiva que não é ali naquele cenário que vai ser sanada. Tô certo, doutora? Certíssima. Eu queria fazer só um comentário, que eu acho que a Cá trouxe algo essencial para a gente não perder aqui, né? Você falou da gente individualizar, né? E às vezes a gente... tem essa expectativa, eu falei, a gente está aqui construindo soluções. A gente não tem a solução para o racismo. Então, como criar crianças antirracistas? É uma ótima pergunta. A gente está aqui fazendo parte dessa solução. Com vivências. Exatamente. Então, não tem um certo errado absoluto, né? Eu fico assim também pensando, eu falo um pouco da minha vivência, as pessoas vão falar, nossa, mas tem que ser assim, a minha vida foi toda ao contrário. Não tem um certo absoluto, não tem um errado absoluto. Claro que tem violência
instâncias e a gente evita, né, se colocar no lugar tanto da pessoa que passa quanto da pessoa que comete. Mas o que eu acho que é muito importante do que a Ká trouxe se a gente não individualiza, e às vezes a gente individualiza porque a gente está muito machucado. Se uma pessoa negra, e acho que é importante dizer isso aqui, se uma pessoa negra olhar para uma criança com um olhar de reprovação, acho que é importante para os pais brancos que estão do outro lado entenderem que existe uma mágoa e existe um ressentimento. Eu comentei isso aqui antes da gente começar. Eu gosto, toda vez que eu falo de alguma coisa racial, eu acho muito importante lembrar, né? A gente tem que lembrar que dor tem memória. E a gente tem uma dor, é uma história de um país do Brasil. Não é a história dos negros, dos brancos. Não. É a história do povo brasileiro. A história desse país passa por séculos de escravização. Isso tem consequências e tem consequências até hoje. Por isso a gente tem episódios de intolerância, né? De uma pessoa que pode olhar para uma criança e falar, nossa, os pais com certeza são racistas, não ensinaram, né? E você não querer, meu Deus, eu não quero ser essa mãe ou esse pai que vai ser julgado dessa maneira porque uma criança de 3 anos perguntou, qual é a sua cor? Né? Porque ela está aprendendo. Então eu gosto de falar isso nos espaços para que tanto pessoas brancas quanto pessoas negras entendam que a gente está construindo essa solução, por mais difícil que seja, é uma construção que é conjunta. Né? Existem, obviamente, responsabilidades, lugares que cada um desses grupos precisa né, vestir ali sua camisa e olhar, mas existe uma construção que ela é coletiva, porque existiu um problema que também foi coletivo. Um processo de escravização que impactou brancos e negros e indígenas, com certeza. Né? Então, assim, a gente precisa olhar isso enquanto país. Eu gosto, porque eu sou uma pessoa muito nacionalista, sabe? Eu gosto muito de pensar no Brasil como realmente o meu país. Embora, né, meus antecedentes foram arrancados de algum lugar, aqui é minha terra e eu gosto de pensar o que eu posso fazer para esse país ser melhor. Se a gente continua individualizando questões, como a Ká trouxe, a gente não avança. Não avança nessa pauta, nem em outras pautas que são muito importantes. Então, assim, eu acho que é não desistir. Se algum dia alguém julgar você ou seu marido, né, enquanto pai de uma criança branca que está aí se colocando no mundo, entendendo um mundo diverso, acho que a gente precisa não desistir, ter mais resiliência, sabe, para situações, mas também ser capaz de compreender, lembrar de repente aqui, né, desse videocast, putz, eu ouvi isso. Às vezes a pessoa, ela tá machucada, né? Ela tá machucada e aí ela não consegue ter uma reação como a nossa, que são pessoas que trabalham com essa pauta, que tem muito a ver também com terapia, com processos que a gente olhou para as nossas dores e entendeu que, assim, individualizando a gente não consegue agregar, sabe? Sim, você falando isso, e depois até da minha conversa que eu tive individual com cada uma por telefone antes dessa... Foi quase outro pódio, Foi, né? Isso, se a gente tivesse gravado, vocês não fazem ideia. Mas enfim, acho que estamos entregando, estamos no caminho. Eu fiquei pensando, por que eu estou preocupada no incômodo? Se é uma pauta tão importante, que trouxe tanta dor, né? E continua trazendo tanta dor. Eu tô preocupada com o que o outro vai me julgar exatamente. E eu não sei nem se é uma pessoa negra ou uma pessoa branca, porque o Nico vai perguntar para todo mundo. Exato. Né? Então, é um pouco sair desse lugar de... Olha, vai ser fácil. Vamos aqui ler uma historinha da Rosa. Daí a gente vai pro Amoras do Emicida, que é lindo. Isso. Aí a gente escuta a MC Sofia e pronto, tá tudo... É que vai além, né, Naná? Vai além. Vai além. E assim, eu ouvi, nessa minha pesquisa para essa nossa conversa, eu ouvi uma frase da Dé Bastos que eu gostei muito, que é: a partir do reconhecer o seu privilégio, é o que você vai perder para você conseguir, de fato, ser uma pessoa antirracista, que luta, né, contra o racismo. Então, e assim, é perder tão pouco, nesse caso específico, de me incomodar, porque alguém, de repente, julgou o meu filho, ou tem o narcisismo da mãe, né? A psicóloga sabe. Julgou a mãe. O que essa mãe tá falando para essa criança? Ô, Naná, eu acho que uma pergunta, o que você colocou aqui é muito importante. Uma pergunta fundamental é: por que você tá fazendo isso? O que te levou? E aí, porque é algo que, se todas as mães fizessem, né, a gente teria uma outra realidade, um mundo diferente. Só que isso não vai fazer, isso é muito bonito, isso é muito legal, mas não vai fazer com que você passe ilesa por uma série de situações. Isso vai te expor
tanto quanto ao Nico, entende? Assim como estou nomeando aqui vocês, mas pode ser qualquer outra mãe. Sim. Porque você está colocando um ser para pensar diferente dentro de um ambiente que é estruturalmente seguindo um padrão. Então, isso sim vai te expor. Você vai passar por essas saias justas, sim. Isso. E aí, você já abriu uma porta que você não vai conseguir fechar. Você já mostrou para o seu filho uma realidade que, se você fechar essa porta agora, você vai falar: ai, filho, olha, tem essa realidade aqui no mundo, mas é melhor a gente não olhar. Esquece. E depois você vê. Então, assim, respeitando a maturidade e o tempo dele, continue. Certamente, você vai ver daqui a um tempo, igual... Você vai ver algumas falas e algumas realidades que você vai falar: nossa, uau, que diferente. Te conto, a Catarina e a Júlia, as duas sabem de cor todas as músicas do Racionais, todas as músicas do Emicida. Alguns anos atrás, não foi agora, a Catarina falou: se eu visse o Emicida na minha frente ao vivo, eu só queria agradecer a ele tudo que eu aprendi com as músicas que eu ouço. Uau. Ela tinha, acho que uns 9, 8, ouvindo Emicida, ouvindo Racionais. Uma vez a gente estava num evento que o Mano Brown estava. Obviamente ele não estava perto de nós, mas ele estava no mesmo recinto. A Catarina ficou... Ele tá aqui, ele respirou o mesmo ar, sabe? É assim, então assim, você traz outros ídolos, você abre, expande um modo de pensamento e que assim, você também vai junto. Se você tá fazendo isso, acho que era essa a ponte, você também vai junto. Seu marido também vai junto. Sua menina menor também vai junto. Isso. Então, se você tá fazendo só por ele, é melhor recalcular a rota. Total. Porque as ações antirracistas vão ser de toda a família. Abrir a mão, não é abrir mão dos seus privilégios, mas é usar os seus privilégios para abrir a porta para que as outras pessoas possam acessar lugares que antes não eram acessados. É você ensinar para o seu filho que a pessoa que trabalha na sua casa merece tanto respeito quanto o pediatra que ele visita de vez em quando. Entendeu? Então, nessa questão. E isso parte de você. Não, já resgatei o meu Angela Davis, que fazia tempo que eu não lia, porque tem isso. Você falou, ele abriu uma porta para a família voltar. Sim. Vamos começar a revisitar coisas que eu li há um tempo. Eu preciso me atualizar para estar pronta. Nunca estarei, né? E outra, assim, aí Mari pode até... Mas a gente sempre tem várias visões. Né, Mari? Exato. Vou por um caso aqui. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que me contou que teve uma ação coletiva dentro do colégio dos filhos, um colégio de elite dos filhos, e que as mães estavam dividindo, rateando algumas mensalidades para as crianças da comunidade, que era perto. E eu perguntei: que ótimo. Ela falou: porque assim os nossos filhos aprendem a conviver com essas crianças. Então, a motivação era o filho, não era a criança. Por isso que eu sempre pergunto, e essa resposta não está nem certa nem errada. De repente, você está fazendo pelo seu filho ser uma pessoa melhor. Mas você podia estar fazendo para o outro ter uma vida, uma nova oportunidade de vida. O que é certo e o que é errado nessa equação? Eu não sei te dizer. Sim. Mas você sempre vai estar ali exposta em um lugar onde você pode estar certa e pode estar errada também. E aí, como você vai lidar com isso? Aí acho que a nossa clínica de plantão te responde. Mari, até para você continuar, enfim, você pode complementar, mas eu queria trazer uma questão que você falou sobre a importância das relações, né, e dessa construção que a gente está fazendo. E aí, também para esse episódio, eu parei para pensar nas relações da minha família com pessoas pretas. Quais são essas relações? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Porque sim, os meus filhos estão aprendendo com os pais e com o ambiente que eles vivem, que as pessoas que trabalham conosco têm a mesma dignidade, têm o mesmo devem ser respeitadas igual o pediatra. Mas essas pessoas pretas que estão em volta da minha família são só pessoas que estão servindo, né? Sim. Então, e aí eu fui fazer um mapeamento, assim, e realmente são poucas pessoas em volta. Então tem o professor de música do Nico, que quando eu descobri que seria um professor preto retinto, eu fiquei
muito feliz, porque o Nico também com música é um caso à parte, assim, ele realmente é muito... Ele gosta muito, então eu sabia que seria uma relação muito importante para ele. A irmã da minha mãe é negra e ela também gosta, toda vez que ela vai em casa, ela coloca o black dela pra jogo, assim, ela coloca e fala, eu não vou prender porque as crianças vão brincar, vão mexer, vão se questionar. Mas assim, a escola do Nico, eu sei que tem, de repente, 2 ou 3 crianças que são filhas, netas, de repente, de mães ou avós pretas, mas que já tem uma pele bem mais clara, né? Então, isso que ele está vendo, diferente das histórias que estão sendo contadas. Então, eu queria que você comentasse um pouco também da importância da gente criar uma comunidade, como a gente faz isso, para que essa criança... Tá, eu tô entendendo isso, eu tô entendendo que todo mundo é igual, mas e aí? Aqui no meu redor não é essa história. Sim. Acho que é legal responder a sua pergunta com um exemplo que a gente tem no Brasil, bem famoso, né, que é a Giovanna Ebenck e o Bruno Gagliasso. Eu acho que eles são um ótimo exemplo de pais brancos que criam crianças negras e crianças brancas, né, porque eles têm, né, o filho mais novo, né, que é branco, e os outros 2 mais velhos que são negros. E o que eles fazem, né, para fazer essa criação com muita naturalidade, eu vejo, e eu gosto muito do que eu vejo, que é justamente na festa da Titi, convidar crianças negras. E assim, a Titi é uma criança negra, né, não brasileira, né, então já tem uma questão dela não ser do país, né, ou seja, ela foi adotada, então ela não tem esse vínculo com... histórico aí de família, né? Ela convive e eles são famosos. Então você tem um recorte muito específico. Com quem a Titi vai se relacionar. Eu acho muito legal o que a Giovanna faz, que não é só defender, né, pautas antirracistas, mas no aniversário, no dia a dia, valorizar, né, o cabelo dela, os penteados dela, a cor, valorizar que o entorno dela tem outras crianças também, filhos de pessoas famosas muitas vezes, para conviver. Porque não importa se no caso ela é branca e ela ama, porque às vezes a gente reduz a isso. Não, mas eu amo, eu cuido, eu dou tudo, mas a gente tem um mundo de desafios. Então, quando a gente traz esse quesito das relações, eu gosto muito de como eles fazem isso, como eles transitam e como eles se prepararam e se organizaram para isso. Acho que esse é um caminho, eu digo exemplo, não que a gente vai seguir tudo, mas a gente se inspirar em outras histórias muito legais, que se eu olho no meu entorno e eu não vejo essa rede, por exemplo, você deu o exemplo da escola. Se eu fosse uma mãe, né, independente, inclusive de raça, com a mentalidade que eu tenho, eu sempre estudei em escola particular. Tá, eu sempre estudei em escola particular. E muitas vezes a minha mãe foi na escola particular e falar, por que não tem mais alunos negros? Minha mãe era essa pessoa. Sim, mas temos que ser. Já fiz isso com a Catarina. Então você pode ser essa. E é um convite que a gente deixa aqui para outras mães que podem ser tocadas pelo tema e falar, de fato, meu filho não convive. Ou convive com pessoas que estão trabalhando. E tudo bem, porque trabalhar não é indigno, tá tudo certo. Mas como eu faço para construir essa rede? Eu começo a questionar nos espaços. Eu faço sempre isso em relação a gênero. Raça também, mas muito gênero. Eu ia muito em churrascaria. Eu tô tentando diminuir a carne para ser uma pessoa melhor para o meio ambiente, mas eu sou uma carnívora. E eu reduzi um pouco minhas idas à churrascaria. Eu não vou muito mais durante o ano. Quando eu ia mais, sempre quando eu via uma mulher trabalhando, eu chamava o gerente e elogiava. Porque é um espaço onde a gente só vê homens. Né? Homens servindo. Né? E eu lembro que o meu marido falou, porque é pesado. Eu olhei pra ele e falei, amor, pra mim, não, né? Por favor. Errou, aí ele foi, né? Errou rude. Aí ele foi e falou pra mim assim, não, esquece, desculpa. Não é isso. E aí eu lembro que fui e elogiei numa churrascaria grande, assim, famosa. E aí o gerente falou pra mim assim, nossa, não, vem aqui. Chamou a moça que tava trabalhando, contou a história, que ele trouxe ela do sul, que não sei o quê. E ele falou, não, sabendo que isso agrada os clientes, acho que eu preciso trazer mais mulheres. E aí eu já aproveitei, óbvio, dei uma militadinha. Meu marido me dando umas cutucadas. Eu dei uma militadinha falando, não, com certeza, porque não é só pra me agradar, porque é uma responsabilidade social. Já trouxe ele mas a pessoa ouve aquilo de uma outra maneira. Sim. Porque foi o que? A partir de um elogio. Então, assim, eu sempre reforço, eu sempre elogio. Então, acho que é uma oportunidade para você na sua escola falar como que a gente faz, né? Você deu o exemplo. Para que os nossos filhos aprendam a conviver com essas crianças. Que crianças são essas? Que não
como meu filho, com a mesma idade, com experiências diferentes, com certeza. Porque tem um recorte de classe, muito provavelmente. Mas tá tudo bem, quer dizer que pessoas de classe diferentes não podem coexistir. Cada um vai aprender. Eu lembro que uma época eu estudei no SESI. Uma época que meu pai perdeu o emprego, a gente saiu. Minha mãe nunca quis colocar a gente na escola pública. Conseguiu uma vaga pra gente no SESI e a gente foi estudar no SESI. E aí a gente estudava num SESI que era muito próximo a uma favela. Então lá era uma outra realidade. Existiam várias crianças negras, mas elas eram muito, muito, muito pobres. E eu nunca fui uma criança pobre, né? Então existia uma diferença muito grande entre mim e aquelas crianças. E aí, no começo, elas ficaram meio aversivas comigo. E minha mãe era professora, ela foi trabalhar na escola porque ela queria ficar de olho na gente. O que aconteceu? Eu montei um grupo de estudo, porque as crianças não liam tão bem quanto eu lia. E aí, elas tiravam sarro, porque eu lia bem e elas não liam bem. E aí, eu montei um grupo e perguntei pra minha mãe: mãe, o que você acha? Eu acho que vou fazer um grupo pra ajudar as meninas. E aí, fiquei amiga de todas as crianças. Então, esse tipo de solução, de tipo, eu leio melhor, eu sou melhor, porque eu era uma criança. E eu não era uma criança fácil de lidar, não. Eu era uma criança bem metida. Vou ser sincera aqui, eu não era criança fácil de lidar, não. Eu era uma criança difícil. Mas a maneira como eu encontrei uma solução para transitar naquele espaço em que eu via uma diferença. Então, mesmo sendo uma mulher negra, às vezes vai ter diferença. Tem pessoas que vão contar uma história de um lugar de muita dor. E eu não vou contar essa mesma história. Porque cada um tem a sua história. Quem tá mais certo, quem tá errado, né? Então, acho que no desafio das relações, da gente formar esse lugar de relações, Ana, a gente precisa questionar. Eu acho que esse é um primeiro passo maravilhoso. Vamos questionar, né? Só tem homens, só tem brancos. Vamos questionar. E no nosso entorno também. Sim, sabe uma coisa que eu pensei? Porque isso do questionar eu não tinha pensado. E é a partir disso que você vai provocando. Mas algo que eu tenho feito eu vou dar um exemplo do que aconteceu. A minha irmã casou no ano passado e aí ela pediu para eu ajudar ela com os fornecedores. Então, a assessora, alguns fornecedores, por exemplo, a assessora de casamento, a maioria das assessoras que eu vi eram brancas. E aí, eu achei uma assessora negra. Então, ir atrás, né? Fazer esse exercício. Então, a gente contratou uma assessora negra maravilhosa para o casamento. Então, eu tinha até ouvido disso, né? Então, o pediatra. Vamos procurar um pediatra negro, uma psicóloga. Você já pode deixar aqui o seu, né? Então, enfim, a gente... Principalmente quando a gente vai atrás, então vamos procurar profissionais pretos para conseguirem, de repente, né, o pediatra, a assessora, o advogado. Eu acho que isso é um excelente exercício, né? Porque a gente precisa sair do lugar de pensar que pessoas negras só falam de racismo. Todas as pessoas pretas só trabalham com diversidade e inclusão. Não, eu trabalho com esse tema porque eu gosto desse tema. Porque eu gosto de pessoas, porque eu sou uma inconformada. Pronto. Mas eu tenho 1 milhão de amigos que são advogados, médicos, dermatologistas, esteticistas, dentistas, engenheiros, engenheiras, engenheiras líderes em suas empresas. Pessoas pretas falam sobre tudo. São profissionais, são desenvolvidas, são inteligentes. Por que não, né? E aí, eu acho que eu vejo esse exercício assim com muito bons olhos. Porque quando a gente fala, não, então, não vou... Quando a gente não tem esse esforço, quando a gente não tem o esforço de procurar outro que fuja ali do nosso natural, a gente acaba fortalecendo a divisão de mundos, né? Então, é um para outro e pronto, acabou. Então, não, quando a gente faz essa ponte entre aquilo que não é o habitué que as pessoas busquem, mas, poxa, não, agora eu vou fazer questão. Então, vamos fazer questão. Isso é excelente, isso é incrível. Pensando até no podcast, de novo, um exercício que eu fiquei pensando, né? As mulheres pretas que sentaram aqui comigo, para além de discutir sobre racismo, né? Ao todo são mais ou menos... eu entrevistei quase 50 mulheres. Vocês são 9ª e 10ª mulheres pretas, mais 2. Eu tive 2 episódios que eu não falei de racismo, não falei de nenhum tema, né? Um era de maternidade de privilégios, então eu tive... Mas nesses 2 específicos era mulher na tecnologia, então com a Lisiane Lemos, e judiciário, com a doutora Milena. Então, mas assim...
de 40 e poucas, 2 episódios eu fiz sobre o tema que não era de antirracismo, com mulheres simplesmente pelo que elas estão fazendo, né? Então, da tecnologia, do direito. E eu entrevistei uma executiva uma vez, a Dani Cachiche. Ela é uma executiva e a gente falou bastante sobre a mulher na liderança, porque ela na época era vice-presidente da Pepsi, hoje acho que está na Heineken, enfim, uma mulher brilhante. E a conversa foi, como é ser mulher líder, né? Como é? E fomos falando disso. Aí 1 ano depois, ela publica um artigo, e aí eu vou ler. E aí ela fala assim, gente, eu tô cansada de me chamarem para falar sobre mulheres ocupando cargo de liderança. Eu sou brilhante. Vocês não sabem o que eu... Pergunta sobre as campanhas que eu coloquei no ar, sobre... E aí eu repostei e falei, culpada, né? Aí ela, aí ela até super generosa respondeu, não, vamos ter uma segunda oportunidade para conversar. Exato. Mas é disso que a gente está falando. Exato. E isso, de novo, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente alcança muitas das dores que a Mari trouxe. E a gente escuta, assim, muito, eu não tenho que te ensinar, não é? Negros não têm que ensinar. Eu não sou desse... Então, assim, não sou desse rolê. É muito frequente. Sim. Então, assim, busca mesmo outras pessoas. Isso vai fugir daquele lugar, daquela máxima que já... Enfim, aquela máxima, né? Que a gente ouve bastante. Porque não tem preto que faz isso. Mas tem. Porque no lugar que eu tava não tem. A gente olha pra ele, não tem. Tem sim. Basta você procurar um pouquinho. Isso. E hoje, gente, lugar para buscar é o que não falta. Tem coletivo preto para tudo. Sim. Tudo. As pessoas estão aí. A parte boa da rede, né? Exato. Então, assim, basta um pouquinho, 20 minutos a mais de busca. O que você acha? Acha sim. Nos grupos, até um dos grupos que estamos juntas, ali surgiram tantas mulheres que eu já deixei ali no meu caderninho de pautas para próximas pautas, incríveis, né? Então, é isso. E aí eu queria expandir um pouquinho a nossa fala para falar exatamente sobre... se vocês conhecem mais materiais que vocês acham, livros que vocês sugerem tanto para as mães quanto para as crianças, né, você pode falar até bastante dos livros de criança, se você tem algum, e para as mães, para a gente cada vez se informar mais, né, Mari? Você tem alguma coisa para sugerir? Olha, você falou de Angela Davis. Angela Davis é uma paixão, mas eu tenho uma segunda paixão, o nome dela é Cida Bento. A Cida Bento, ela mudou a minha vida, ela mudou a forma como eu enxergo e quis trabalhar relações raciais. Eu ainda vou ter a oportunidade de falar isso para ela. Inclusive, minha mãe foi para SXSW, porque minha mãe é essa pessoa. Uau. Tá? Feira de tecnologia, ela também tem a empresa dela, Janete. Ela tem uma empresa de alimentação saudável com meu marido, que é chefe de cozinha. Minha mãe é essa pessoa, assim, muito inserida em diversos contextos. E ela foi para SXSW, lá ela teve contato com algumas pessoas do CERT, que é onde a Cida Bento atua e tal, né? Ela é diretora no CERT. E minha mãe falou, a minha filha te ama e tal. Porque eu realmente, a Cida Bento, e ela tem uma tese, né, agora que virou um livro, é uma tese de uns 20 anos atrás, a tese de doutorado dela, né, que é O Pacto da Branquitude. E isso virou um livro, né, que ela lançou. Por sinal. Ele não é um livro... vou ser muito sincera, né? Já que a gente acha que tem bastante audiência com pessoas brancas aqui. Sim. Ele não é um livro fácil de ler, se você é uma pessoa branca. Mas eu acho que ele vale a pena porque ele traz um olhar pra gente entender essa dinâmica das relações raciais. Do porquê acontecem algumas coisas nessa camada que é mais profunda. Porque o que a gente acontece? Quando a gente vai falar de educação antirracista e tal, vou deixar a parte dos livros infantis pra cá, mas quando a gente vai falar dessa parte de educação antirracista, eu acho que a gente, às vezes, olha pro tema sempre a partir de um lugar único, que é... o Vini, né, que é o jogador que joga lá na Espanha de futebol, sofre racismo porque xingam ele de macaco, jogam uma banana pra ele, colocam um boneco de não sei o que pendurado na ponte. A gente vai sempre para esse olhar único, que é uma violência explícita. E a gente precisa entender a profundidade de como o racismo se construiu. E é um assunto agradável, gostoso, como a gente está falando aqui.
Não, ele é incômodo, mas a gente falou isso no início aqui. A gente precisa suportar o incômodo. Porque se eu quero uma sociedade melhor, um Brasil melhor, suportar o incômodo faz parte desse lugar. Então eu acho que a Cida Bento, ela incomoda, mas ela traz uma teoria que mudou, revolucionou a maneira que eu olho e me fez ser essa pessoa que acredita que a transformação passa pelas relações raciais. Por um tempo, eu fui a pessoa que acreditava que isso passava mais por um empoderamento das pessoas negras. E eu acho que isso é bem importante, porque eu sou chamada em algumas empresas, às vezes, né? As pessoas falam, tô com um problema aqui. Aconteceu isso num banco bem famoso. Um gerente me chamou e falou, tô com um problema, que toda vez que eu promovo uma pessoa negra, ela para de performar. Ele falou, e a gente está com um processo de diversidade, né, promovendo mais pessoas negras, e a performance cai. Ele falou, eu consigo te provar, não tô sendo racista. Ele falou, foi muito engraçado isso. Eu consigo te provar. E eu falei, eu acredito, você nem precisa me mostrar números, porque eu acredito. Eu já até imagino que esteja acontecendo, mas vamos conversar. Conversei com as pessoas, comecei a entender. Então, o que acontecia? A parte de gerentes, né, que seria essa primeira promoção aí, as pessoas saírem desse lugar de assistente, alguns outros lugares no banco, irem para gerente, onde você vai atender clientes mais importantes e tal, era composto majoritariamente por pessoas brancas. Quando uma pessoa negra chegava nesse lugar, ela se sentia completamente deslocada. E ela entendia que aquele lugar não era dela. E ela parava de performar. Ela começava a ser afetada por aquele ambiente. E aí, eu falei pra ele, olha, a gente tem que trabalhar com duas frentes sempre quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente tá falando sobre educação antirracista. Qualquer lugar antirracista que a gente queira construir, a gente tem que preparar aquela pessoa para o espaço e preparar o espaço para aquela pessoa. Então, assim, a gente pode estar falando aqui de crianças, né? Como a gente vai criar crianças antirracistas. A Ká falou de ninguém sair ileso. Ninguém sai ileso de ninguém. Né? Sempre quando a gente está numa relação, a gente vai ser impactado por ela de alguma forma. Então, assim, eu não acho mesmo que é uma questão de abrir mão dos privilégios, porque eu sempre brinco quando eu escuto isso. Eu tirei essa palavra um pouco do meu vocabulário, acho que eu não falei nenhuma vez aqui. Não. Eu não gosto dessa palavra. Né? Não, eu sou polêmica. Uau! Eu não gosto dessa palavra dos privilégios. Inclusive, na minha formação antirracista, quando eu dou curso de letramento racial, a primeira pergunta defina o que é ser branco sem usar privilégio e nenhum sinônimo. Nenhum sinônimo, não quero ouvir privilégio. Por quê? Porque a gente tem que pensar no que significa identidade. Eu sou psicóloga, eu tô preocupada muito mais com a identidade do que com o privilégio. Sabe por quê? Quando a gente fala de abrir mão do privilégio, parece que você vai sair da tua casa, você vai dar o teu emprego para uma pessoa negra, o seu apartamento, o seu carro. Essa sensação de abrir mão de privilégio, parece que eu preciso sair desse espaço aqui e para outra pessoa ocupar. E tem muito a ver com o que a Ká trouxe. Eu vou usar esse lugar aqui. Então, eu tô aqui na Jovem Pan, eu tenho um programa. Então, eu vou usar esse espaço para quê? Para trazer mulheres diversas. Percebe? Entendi. Eu não vou sair daqui. É uma outra construção. Ô, Mari, isso é muito transparente. Porque quando eu falei privilégio, eu já vi você mudou. Eu falei, ixi, o que eu falei aqui? Juro pra você, eu fiquei com uma sensação. Outra coisa. As pessoas costumam a confundir privilégio com direito. Né? As pessoas têm direito à moradia. Ter uma casa não é um privilégio. Exatamente. As pessoas têm direito ao estudo. Poder ir para a escola não é um privilégio. Saúde, então, quando a gente fala abra a mão do seu privilégio, não é dê a sua casa. Quando a gente fala use o seu privilégio, então. Exato. Use o seu lugar para fazer diferença na vida de outro. Sim. Aí a gente está falando sobre ser de fato antirracista. Sabe? É usar, que eu acho que a gente se usar os acomoda. lugares que você chega para trazer outras pessoas. Agora, comentando especificamente das crianças, e principalmente as não tão pequenas assim, 8, 9, eu vejo tantas mães que me mandam mensagens ou em conversas, em grupos, falando, nossa, eu queria tanto criar crianças resilientes, mas para o que nós queremos. Porque quando a gente fala de criar crianças resilientes, também com as tragédias que acontecem, como outras pessoas, como principalmente com a violência, aí a gente quer poupar essa criança.
A gente falou disso. Eu quero responder isso. Posso começar? Por favor. É que eu quero falar o que Doutora, é resiliência. isso. As Por pessoas, favor. elas têm uma visão de resiliência que é você aguentar pancadas. Você vai aguentar pancadas. Resiliência, a psicologia pegou da química. Você vai lá e esquenta o metal. Então, o metal, se tiver algum químico, alguma química, eu falar uma besteira, podem me corrigir depois nos comentários. Você esquenta o metal, né? Pra você conseguir mexer no metal, né? Você esquenta ele pra mexer. A resiliência veio desse lugar. Quando você esfria o metal, essas moléculas, elas voltam pro tamanho delas anterior. Por isso que ele fica duro novamente. Resiliência é essa capacidade que a gente tem de passar por situações difíceis, expandir pra gente conseguir lidar e voltar. Muitas vezes, o que acontece? A gente quer preparar os nossos filhos para resiliência, protegendo eles de muitas coisas. E não, óbvio, são mães, são pais. Claro que a gente tem o dever de proteger nossos filhos. Só que a gente não vai conseguir proteger de tudo. E não é só porque, mas pensa na mãe da criança negra que não pode... Não é nesse lugar. É num lugar que a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos e as nossas filhas. Então, o que a gente pode fazer? Prepará-los para lidar com esses enfrentamentos, com a vida. Uma vida que não vai ser perfeita, que não vai ser... Por isso que a gente diz não. Por que a gente diz não para a criança e o não é tão importante? Porque o não ajuda essa criança a entender o quê? Que a vida vai dizer não. E tem uma outra coisa super importante. Quando a criança é pequena, ela trabalha com o ou. O mundo é dual, né? Vocês são mães, vocês vão entender. Com certeza, os filhos de vocês já disseram em algum momento, quando eram pequenininhos, que odiavam. Ou ficaram bravos, te chutaram, tiveram alguma reação porque você não deixou fazer alguma coisa. A criança, quando ela é pequena, ela trabalha com ou. Quem me ama não me frustra. Ou me ama ou me frustra. Por isso que quando me frustra tem aquela reação de... Nossa, por que você está fazendo isso comigo? A criança não entende. Se a gente vai dizendo não, o que ela vai entendendo? A mamãe e o papai que me amam, eles também me frustram. Mas eles continuam me amando. Então tem amor e tem o E, que a gente fala. Soma-se o E. Então eles me amam, E dizem não, E brigam comigo, E corrigem, E me dão presente. Percebe? Eu vou somando. É esse adulto que a gente quer na sociedade, o que aprende a lidar com o E, não com o ou. Percebe? Ou é isso ou é aquilo. E a gente tá cheio de adultos assim. Total. Entende? Eu vou dar a minha contribuição. Eu acho que assim, é muito importante para a gente chegar nessa realidade, e considerando essa idade, 8, 9 anos, é fundamental a gente levar para os nossos filhos consciência, inteligência emocional, saber ler os seus sentimentos. Então, quando a gente fala, quando eles conseguem entender, eu tô frustrado, eu tô com raiva, eu tô angustiado, eu tô estressado. Por quê? E aí, são sentimentos que, assim, é claro que a gente tá falando de criança, sabe? Então, assim, eu tô muito frustrado porque eu não tive, sei lá, porque a professora não deixou jogar na quadra hoje e eu tive que ficar na sala. Eles voltam inconformados do colégio. Sim. Tá, mas, filho, isso não é o fim do mundo. Entender, processar, o que você tá sentindo, por que você tá sentindo. E agora, o que você faz com esse sentimento? Ajudá-lo a regular. Exato, regular. Eu acho que essa é a chave para a resiliência. Porque a gente não consegue se tornar resiliente se a gente não consegue lidar com os nossos próprios sentimentos. Sim. A nossa resiliência, eu conseguir expandir para uma forma, resolver um problema, passar por uma situação e depois voltar para a minha forma inicial, sem eu conseguir ter a leitura de como isso tudo me afeta e o porquê me afeta, eu nem sei o que eu estou fazendo. Entende? Então, assim, é a importância de saber os sentimentos. E fazendo a ponte com a pergunta anterior, tem uma coleção de livros sobre isso, entendendo sentimentos. Amor, raiva, angústia, ira, preguiça. Todos eles. Falei até alguns pecados capitais. Mas vai por aí. Entende? Então, assim, quando a criança começa a entender... Por exemplo, minhas filhas falam, eu tô muito frustrada. Ou eu tô... E assim, em várias conversas, eu falo, agora a Júlia, adolescente, eu falo, filha, crescer dói, né? Ela fala... Dói. E ela tem 18 anos, mas ela tem aquilo, ela parece uma criança, então ela fala, dói, mãe. Então é isso. Sim. Isso vai fazendo ela ter consciência do processo que ela está passando e, consequentemente,
ser resiliente a este processo. Entende? Sim. Então, assim, você fala, ai, filho, você fica aqui dentro dessa redoma, o mundo tá pegando fogo lá fora. Sim. Seja resiliente aqui olhando da janela, tá? Isso não vai acontecer. Exato. Seu filho vai sair fazendo a birra, ou a fase da revolta, não é, doutora? Exato. Ou é a fase da incompreensão. Então, ter essas conversas, às vezes eu falo, olha, a gente precisa ter uma conversa, o assunto é um pouco difícil, mas a gente precisa conversar. Sim. Você pode falar tudo para uma criança, você pode endereçar tudo. A questão é a forma que você endereça. Sim. Visto esse exemplo do livro infantil. A questão é a forma que você endereça. O conteúdo pode ser passado, a forma é que é o fator. Sim. E até falando nesses livros, eu peguei uma lista enorme, e aí eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo, mas eu queria falar algo importante também, para quando a gente buscar esse tipo de conteúdo para as nossas crianças, principalmente as crianças brancas, mas imagino também para as crianças negras, não pensar também só em histórias, né? Por exemplo, como a da Rosa Parks. Então, tem a princesa, eu até peguei o nome aqui da princesa tão fofa, a Quirico e a Feiticeira, que é uma série. Enfim, para ter a referência, como ele assiste, sei lá, qualquer outra coisa, a princesa, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo também alguns livros e conteúdos que não sejam só abordando, endereçando o tema de ativismo. De ativismo, porque acho que é importante, quando a gente fala sobre essa questão de educar crianças antirracistas, é a gente pensar numa educação que é diversa. Você falou do Nico, eu acho o Nico um querido, assim, né? Nem conheço, mas já é meu amigo. Nico, né? Porque eu acho crianças curiosas, assim, elas são muito interessantes. E eu fico pensando, que tipo de filho que você quer ter na sociedade? Né? De pessoa. Exatamente, né? Alguém que bata em alguém intolerante, alguém que seja capaz de cometer uma violência, né? Ou alguém que é aberto, que saiba ouvir. Então, quando a gente fala dessa educação antirracista, eu acho que o antirracismo, ele é só como uma porta para diversas conversas, né? Ele não precisa vir carregado, e ele às vezes é encarregado desse peso, tanto que a gente teve, né, escolas que não quiseram, uma discussão atual, né, de escolas numa determinada região que rejeitaram um livro que tinha a ver com pautas, né, modelos de pessoas negras e tal. E é claro que isso faz parte do racismo que a gente experimenta, da estrutura. Mas eu vejo que as pessoas, elas colocam a luta antirracista, seja para criança ou para adultos, num lugar muito pesado. Num lugar... quando eu sempre enxerguei raça como o que ela é, um componente social. Né? Você tem uma cor, eu tenho outra cor, né? É isso, a Cá até falou, né, de a gente não colocar raças, né? Porque tem uma questão biológica e tal. Mas raça não é só um fator biológico. Raça é um fator social também. Existe uma construção, né, em cima disso. Então, de naturalizar. Então, quando eu pego um livro, né, da princesa africana, alguma coisa, de um personagem negro, um livro escolar que, para mim, assim, é muito importante a gente ter no dia a dia das crianças, né? E a gente tá falando de raça, mas não só raça. O nosso tema aqui é raça. Mas a gente ter diversidade de alguma forma. De a gente ver pessoas diferentes, mesmo que sejam até de comportamento, sabe? De não ter histórias únicas. História única é uma coisa muito perigosa. Acho que uma leitura comparativa que exemplifica bem o que você está dizendo é assim, ó, você quer ensinar para o seu filho ser antirracista. Qual a construção, né? Você pega pessoas que apanharam duramente, que foram injustiçados duramente durante tantos anos, que sofreram, que sangraram, e olha para essa pessoa como um igual. Automaticamente ele vai olhar para a pessoa como uma... ele não vai conseguir. Agora, se você pegar e falar assim, olha essa pessoa. Os ancestrais dessas pessoas foram reis e rainhas, dignos de luta, conquistas. Olha tudo que essas pessoas já descobriram cientificamente. Olha quantos primeiros... primeira cirurgia, uma mulher preta, primeira né? cirurgia de transplante de coração, GPS,
recentemente. Sim. Covid. Sim. Exato. Olha toda a riqueza dessas exato. pessoas. Ele vai olhar para essas pessoas com admiração. Sim. Não vai olhar com aquela cara de dó. Entende? E então, Perfeito. a narrativa que a gente entrega para as crianças vai determinar a maneira que essas crianças devolvem essa informação. Sim. Né? Isso para mim é mais importante do que livro. Inclusive, essas ações diárias de a gente entender como funciona. Claro que o livro nos impulsiona, nos ajuda. Sou super favorável, obviamente, a livros. Mas entender isso, a essência, por isso que eu falei Cida Bento. Você entender a essência de algumas coisas ajudam as suas escolhas parentais. Percebe? Vai te ajudar a como eu vou colocar ali. Eu entendi que as pessoas são iguais. Que esse é o primeiro questionamento. Para eu mostrar ali e eu apoiar os livros, eu preciso estar muito esclarecida em relação a isso. E às vezes eu vou descobrir que eu não tô. E as pessoas têm muita vergonha, às vezes, disso. Sim. Né, desse lugar. Ou não tem um incômodo. Talvez por isso que eu demorei tanto até para fazer esse episódio. Por vergonha, né? Exatamente assim. De eu ficar, eu não sei tudo, eu não preciso estar pronta. A gente tá aqui conversando. Não. E tem uma coisa que aí eu convido outras mães, por exemplo, entenderem o que o filho de vocês mais se interessa, né? Então, por exemplo, o Nico lá em casa, além de Rosa Parks, é música. Ele é realmente, ao invés de ver desenho à noite, ele gosta de ver shows. Então, o que eu fiz? Quem são os músicos pretos que eu posso apresentar? Se é algo que ele ama tanto, então ele sabe todas as músicas de Gilberto Gil, e tribalistas, né? Então a gente vai trazendo dentro do que eles gostam, né? Então eu acho que isso é um exercício que dá muito disso que você falou das referências. Gilberto Gil, uma baita, né? Se existe. Um orixá contemporâneo, né? Sim. Eu queria agradecer imensamente. Eu até brinquei, olha, a paciência, mas no final foi uma construção, né? Uma conversa tão rica, assim, eu como mãe, eu como cidadã, enfim, como tanta. Eu acho que a gente passou aqui por tantas coisas que foi muito importante. Eu espero que vocês que nos assistiram também acharam essa conversa tão valiosa quanto eu. Então, encaminhem para outras mães, para que a gente consiga chegar a um número bem expressivo e a gente consiga aos poucos, na verdade, aos poucos não, né? De uma vez, cada vez mais, mudar essa nossa realidade, esses nossos medos de introduzir temas importantes e necessários para as nossas crianças. Mari, Camila, muito obrigada. Obrigada. Vamos deixar as redes, que isso é importante, né? Então começa a Mari. Eu queria primeiro te agradecer, Naná. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso fazer essa construção aqui. E queria deixar minhas redes sociais. E antes, você disse, quem gostou, encaminha. Quem não gostou, escreve pra gente também. Porque eu gosto de conversar com quem pensa diferente, com quem não concorda, com quem quer trazer outros pontos. A gente pode fazer uma construção. Enquanto uma pessoa que trabalha com diversidade e inclusão, e como eu sou ativista, para mim é muito importante. Então, não gostou, não tem problema. Pode escrever o que falou, pode mandar no meu DM, eu respondo. E a gente pode fazer outras construções a partir desse lugar. Obrigada. Tá? Então, meu Instagram é @mariluzpsicóloga. Lá tem todas as minhas redes, inclusive meus e-books sobre relações raciais, sobre saúde mental, que é minha pauta. A gente pode fazer isso outro dia também. Minha pauta é saúde mental, é pensar saúde mental. Obrigada, Mari, Camila. Chama pro pod. Já estava aqui na ponta da língua. Tá bom, minhas redes são... Vou deixar a rede do pod. Tá ali no @podplurais no Instagram. E a rede da consultoria também, @Mentes Plurais. Por ali, vocês vão encontrar todos os canais, como encontrar com a gente, como acessar o canal no YouTube, também é @podplurais. Também está disponível no Spotify. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem um episódio novo. E sempre dentro dessa temática que é tão boa de discutir, né? O tempo passa, a gente nem percebe. Sim. Naná, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi uma construção muito gostosa. E conte comigo sempre que precisar. Obrigada. Eu falei para as duas que as duas têm uma voz. Eu sou muito ligada com a voz por causa do podcast. Enfim, a Camila já tem o dela. A Mari, você tem que fazer mais podcast ou o seu daqui a pouco sobre saúde mental, porque é uma voz, uma delícia de escutar. E vocês falam com tanta propriedade, trazem as vivências. Enfim, foi muito bom para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que na próxima terça-feira, às 19 horas, temos um novo vídeo no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou na sua plataforma de áudio favorita. Obrigada.
Realização Jovem Pan News.